Olá, estamos aqui para mais uma devocional da Vessel Stream. Hoje, 30 de abril, é o último dia, do mês de abril. E nós estamos aqui com uma palavra que a Bíblia trouxe para nós, que o Senhor trouxe para nós, maravilhosa. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos dá, por esse dia que é o último dia desse mês, mas que é um dia tão preparado que o Senhor deu a cada um de nós. Um dia importante para meditarmos na Tua Palavra. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude nas palavras que vamos falar. Amém. Então, nós estamos aqui hoje meditando em Juízes 11 até Juízes 12, 12 e 15, versículo 15. E nós vamos também meditar no Evangelho de João, capítulo 1, viu? Nós vamos trabalhar um tema tão importante que está aqui. Você, por exemplo, é daquelas pessoas que já fez votos e não conseguiu cumprir? Votos precipitados, sabe aqueles que você não pensa direito no que você está falando? Você está tão empolgado, tão de resolver ou de conseguir alguma coisa que você não pensa nas consequências, você não pensa sobre o que vai fazer. Por que você está fazendo aquilo ali? Às vezes está comprometendo alguém e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Jefté, gente, foi um dos juízes que o Senhor deu para julgar Israel e para livrar Israel. Na verdade, os juízes estavam ali para livrar Israel de muitos problemas que eles tinham com os povos vizinhos. E olha o que aconteceu. Jefté, gente, ele era filho de uma mulher considerada prostituta e ele não era amado, não era querido pelos meios irmãos dele. E o que acontece? Jefté meio que caiu na gandaia, saiu de casa porque não era querido, ele era rejeitado mesmo pela família. E ele saiu e começou a juntar um monte de gente, uma gangue, para fazer arruaça, como diria hoje, nos nossos dias. E ele, aqui até diz, aqui na passagem, eu vou ler aqui um trechinho, fala assim, a esposa de Gileade teve muitos filhos e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo, você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, começou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Mas o que aconteceu? Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté. E Jefté parece que criou uma fama ali, de ser um cara que brigava e resolvia as coisas, E aí eles chamaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Interessante, Ele não tinha dado nenhum testemunho bom aqui para ser um líder, ser um juiz de Israel. Mas esses homens chamaram ele a si mesmo. Aí Jefté, sabe o que Jefté fez? Aproveitou a oportunidade. Disse assim, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Ou seja, esse Jefté que foi rejeitado, agora ele estava sendo recebido e iria governar Gileade se ele conseguisse fazer o que ele tinha que fazer, comandar a batalha contra os amonitas. E Jefté disse o seguinte, quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor
me der a vitória sobre os amonitas, governarei de todo o povo. Interessante, ele se submeteu ao Senhor. Ele sabia que quem ia dar vitória era o Senhor. Apesar dele ser um arruaceiro, parece que aqui ele demonstrou realmente um respeito a Deus, uma honra a Deus, e reconheceu que Deus é que daria liberdade mesmo, libertação, né, do povo. Aí os líderes responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Aí eles também, né, colocaram ali o Senhor como a testemunha daquilo que eles estavam prometendo para Gileade. Bom, até aqui estava tudo bem, não tinha acontecido nada. Mas Jefté fez um voto. Esse voto é que foi o problema. Precisava mesmo ele ter feito esse voto? Tem votos desnecessários que a gente faz, sabia? Os votos precipitados, eles podem ser desnecessários. E aqui parece que foi o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Então, ele falou assim, o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté. Porque aqui no versículo 12, Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente esse território. Na verdade, o que aconteceu não foi bem isso. Depois ele vai explicar, vocês podem ler com calma. Ele vai explicar que, na verdade, os amonitas foram contra os de Gileade, o povo, né, de Israel, porque eles não deixaram passar pela terra. O povo foi caminhando no deserto, tiveram que dar a volta porque eles não deixaram passar pela terra dos amonitas. Então havia realmente uma razão. Aquelas terras, elas não pertenciam a eles, aos amonitas, pertenciam ao povo de Israel. Depois vocês podem ler com calma aqui. E aí vem, depois passaram pelo... Aí ele está contando aqui, né? Jefté começa, ele está explicando que não foi bem assim, né? Tá bom. E quando ele chega aqui, no versículo 23, 21, mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, que viviam naquela região, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como se vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Então ele está aqui finalizando a explicação por que nós temos que devolver a terra para vocês. Porque foi o Senhor que tirou de vocês, né? E deu a Israel. Então, por que então haveríamos de devolvê-la? Aqui ele faz uma coisa que precisa de muita ousadia, e a gente nos dias de hoje precisa, né, para falar as coisas que têm que ser faladas, né? Fique com o seu Deus Camus, que era o Deus dos amonitas, o que seu Deus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Aí ele falou: Israel vive aqui nessa terra há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor. Então ele vai falando e tal. E por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Né? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, olha só que interessante, ele de novo, ele conta com o Senhor. Ele está submisso às ordens do Senhor. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Né? Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto. Foi aqui que ele fez o voto. É aqui no versículo 30 do capítulo, eu acho que nós já estamos no capítulo... Não, estamos no capítulo 1. No versículo 30, confere na sua Bíblia.
no versículo 30 do capítulo 1 de Juízes, foi quando houve o voto que Jefté fez precipitadamente. Ele fez esse voto ao Senhor. Olha só, para que ele precisava desse voto, se ele sabia que o Senhor estava com ele? Esse é o problema dos votos precipitados. Ele estava confiando na força dele. Na verdade, porque o voto tem muito isso. Você fala assim, não, eu vou fazer um voto porque eu vou garantir a vitória. Eu vou fazer um jejum para garantir. Gente, a intenção do nosso coração, a atitude do nosso coração não deve ser essa. Mas uma atitude de submissão. Olha o que ele fala aqui. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Gente, como é que ele podia? Ele não estava oferecendo um animal. Ele falou, quem sair da minha casa, primeiro sair da minha casa. Gente, que situação. E aqui em Eclesiastes fala que se você fizer um voto ao Senhor, você deve cumpri-lo. Não é? Não faça voto, porque se você fizer, cumpra esse voto. Eu vou ler para vocês aqui, importante a gente ler, Eclesiastes 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Isso é uma tolice. O que votares, paga-o. Você precisa sair fazendo voto? Vou subir a escadaria, vou descer a escadaria, vou cortar o cabelo da minha filha. Gente, pensa nisso. Tanta coisa que a gente faz errado. A gente faz o voto pelo outro. Para o outro cumprir, não é para a gente cumprir. Que coisa, né? Ainda tem isso, né? Então, agora vamos ver, antes da gente ver aqui a conclusão dessa história, fique aí que você vai ver essa conclusão, hein? Isso é muito sério, porque o que vai acontecer aqui na frente. Você sabe que tem outros casos de promessa também precipitada, de voto precipitado? Saul, você lembra a história de Saul em 1 Samuel 14, 24 a 45? Ele amaldiçoou quem comesse antes do fim da batalha. E seu filho Jonatas, sem saber do voto, comeu mel. Isso quase levou à sua morte, mostrando a imprudência do voto de Saul. Ou seja, o próprio filho dele ia sofrer o dano. Ananias e Safira, lembra dessa história? Não foi um voto explícito, mas eles fizeram qual o compromisso? Porque o voto é um compromisso. Eles fizeram o compromisso de doar o valor total da venda de um terreno. E vocês lembram o que aconteceu? Os dois morreram. Veio o Ananias entrou primeiro, mentiu sobre o valor do terreno, morreu. Quando a Safira chegou, a mesma coisa. Ela mentiu também. Ou seja, eles fizeram um compromisso, um voto ali, um compromisso, deram a palavra, de que iriam fazer. Era uma coisa séria ali. E é para nós muito sério hoje. E nós vamos saber por quê. Mas vamos lá para a gente ver o que aconteceu com Jefté. Como é que ele teve que pagar esse voto? Então ele fez esse voto, darei ao Senhor o que. Aqui está o que, mas na versão Ara que eu utilizo está quem sair primeiro da minha casa. Aqui eles colocaram nessa versão o que, mas não é o que, não. É quem mesmo. Na minha casa, quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas. O Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel-queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté, agora vem o final do voto dele, o resultado. Quando Jefté voltou para casa, em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro. Que situação, gente. Tocando tamborim, dançando, feliz,
Era sua única filha, sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, olha o que aconteceu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim." Gente, não foi ele que fez o voto? Ele que falou: "Ah, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim." A gente é muito cara de pau, não é verdade? Você trouxe desgraça sobre mim? Não. Você mesmo que fez o voto trouxe a desgraça sobre si. E aí ele sai nessa tristeza, né? Aí ele falou assim: "Fiz um voto ao Senhor, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ele sabia que não podia voltar atrás. Ela disse: "Pai, se fez um voto," ela foi muito submissa a esse pai, né? "Se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas." Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. Isso aqui, a gente não pode tirar nenhuma doutrina disso aqui, tá? Já existia um princípio de que não havia sacrifício humano, ponto. Isso aí nós já sabíamos. Então, o que os estudiosos da palavra de Deus, os teólogos, eles não chegam num fechamento, por quê? Num consenso, por quê? Se era uma coisa proibida por Deus, fazer sacrifício humano, provavelmente não foi sacrifício humano, né? Porque até depois diz que ela chorou a virgindade dela. Então, provavelmente ela ficou virgem, não se casou e teve uma vida de castidade. Então, esse que provavelmente foi o final desse voto, tá? Agora vamos ver com que base Jefté tinha que ter feito o voto de forma correta. A gente já sabe que ele não deveria ter feito um voto, foi precipitado, envolveu a filha dele, criou uma situação complicada. Por que ele fez o voto, a gente não sabe dizer. Mas a gente imagina pelo texto que ele fez um voto desnecessário porque talvez ele achasse que fazendo um voto ele era mais justo, talvez, né? Eu vou fazer um voto, né? Porque eu vou ser mais justo diante de Deus e eu vou ter mais crédito diante de Deus para ganhar essa batalha. Ele não precisava disso. O Senhor já estava ao lado do povo. Já tinha dito que estava defendendo, quem estava defendendo, tanto é que ele falou, o juiz, né? Deus, o nosso juiz, vai decidir, ele que decide. Bom, enfim, agora vamos lá para João 1. Vocês todos conhecem, eu não vou ler todos os 28 versículos, tá? Mas eu vou ler pelo menos para a gente ver qual é a base correta. Evangelho de João 1, de 1 a 5. No princípio, aquele que é a palavra, lembra que fazer um voto é dar a palavra, né? Então vamos ver aqui quem que é essa palavra aqui. Essa palavra aqui não é precipitada, não volta atrás, não faz nada que vai se arrepender depois. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então aqui vem a certeza de que nós não precisamos fazer votos precipitados. Porque a própria palavra, a palavra que a gente quer empenhar para fazer alguma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque essa palavra, fala aqui, é o próprio Jesus. Jesus se encarnou, ele é o verbo que se fez carne. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós pronunciamos,
tem que ter o aval do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra. Então, na hora de fazer um voto, na hora de você empenhar a sua palavra, lembre-se que, antes de tudo, você deve honrar Jesus Cristo, que é a palavra. E hoje nós vamos pedir por você que está aí, que entrou para assistir esse vídeo, que não empenhe a sua palavra em coisas precipitadas. Mas quando você fizer um voto, por exemplo, um voto de casamento, cumpra esse voto. Peça ao Senhor forças para cumprir esse voto. Só Ele pode te dar estratégias para você continuar amando o seu cônjuge, para você ter aquelas palavras, né? Na dor, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Pois é, essa palavra, esse voto que a gente faz ao casar, esse voto ele só é cumprido na força e no poder da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Que o Senhor te abençoe. Eu vou orar para que você tenha essa coragem e não se precipite nos seus votos. Senhor, nós pedimos para todos nossos ouvintes que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir, que eles estejam empenhados em Cristo, que a palavra que eles se comprometerem, que seja cumprida por causa de Cristo, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Cristo, nos ajuda a cumprir as palavras que nos empenhamos, as quais nos empenhamos. Pedimos que os nossos ouvintes tenham um bom dia, que tenham boas práticas da palavra de Deus para viverem conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, até a próxima devocional da Vessel Stream. Tchau.